Olá amigos, hoje vamos fazer um vídeo já esperado aí há algum tempo, que é o vídeo do AR Pistols, que são pistolas, são consideradas armas de mão que atiram calibres de fuzil. Tem aqui alguns para mostrar para vocês. Aqui estão as munições dele. Nós temos aqui um 5.56 NATO, um 6.8 SPC, um 300 Blackout, que é um cartucho relativamente novo, e o 7.62 por 51, que é o NATO, é o 308 Winchester também, certo? Então vamos começar aqui com esse aqui. Só para deixar claro, todos esses fuzis que estão aqui, todos esses AR Pistols que estão aqui, são todos, o sistema de propulsão deles, de alimentação, é pistão, não é direct impingement, ok? Então, todos eles vão ter um êmbolo que vai empurrar o ferrolho para trás para fazer a ciclagem, tá? Então, aqui esse é o primeiro que nós vamos mostrar. Esse aqui é um Sig Sauer 556 NATO Sig, não sei se dá para vocês lerem aqui. Okay. Uma particularidade de todo o AR Pistol é que nenhum deles tem coronha. É uma das normas para você poder ter isso como uma pistola, é que ele não tenha coronha, já que você não pode apoiar essa parte no seu ombro, né? Então, todos eles vão ter a mesma configuração. Aqui, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de brace, que é uma ponteira que foi desenvolvida para que você coloque o seu braço por dentro. Tem esse orifício aqui, que dá para perceber bem, esse orifício, onde você coloca o braço. Eu vou até abrir esse aqui e fazer uma demonstração de como é que ele ficaria. Então você põe seu braço aqui por dentro, você segura ele, e ele foi desenvolvido dessa forma para facilitar para pessoas que têm dificuldade de usar as duas mãos, para ter um pouco mais de precisão. Então você pode fazer o uso dele dessa forma aqui no seu braço. Por isso que a gente chama isso de brace, não é uma coronha, certo? Então todos eles vão ter a mesma configuração, ok? E tá aqui. Esse aqui está equipado com uma luneta prismática, eu acredito que esse aqui da EOTech, muito boa qualidade, de fácil desacoplagem. Você tem aqui uma alavanca que você deixa eu tirar ela para vocês. Você aperta esse botão aqui e puxa essa alavanca para frente. Deixa eu ver. E aqui ela desacopla. E você pode colocá-la de novo, que ela vai retornar para o zero que você tinha feito antes no seu fuzil, certo? Então, ele é feito para você colocar na bochecha essa parte. Se você quiser, você pode atirar com ele na bochecha, mas não apoiar no ombro, né? Então, ele ficaria, não sei se pela imagem dá para perceber, mas ele está na minha bochecha aqui. Você pode ter um pouco mais de firmeza na hora de atirar, fazer o disparo. Esse é o cartucho que todo mundo conhece, é o 5.56, que é o cartucho dele, certo? E, enfim, não tem segredo. Aproveitando já a solicitação que me fizeram para falar sobre as leis de armas aqui dos Estados Unidos, então, como vocês perceberam que isso aqui é considerado uma pistola e não um rifle, porque eles não têm restrição por calibre, eles têm a designação que eles fazem do que é uma pistola e do que é um fuzil, baseado em outras características além
além do que o calibre, não é o calibre. E uma delas é essa, que você não pode ter coronha, não pode ter o que a gente chama de vertical grip, que é um apoio aqui onde você segura, né? Então tem algumas coisas que você não pode ter, que vai qualificar isso aqui como uma handgun, uma arma de mão. E todos eles têm essa mesma característica. Então esse é o 5.56, que vocês conhecem. Esse daqui, eu não tenho nenhum cartucho dele aqui para vocês, mas esse é o 6.8 SPC, cartucho muito bom. Ele cobre as deficiências do 5.56 e do AK-47, do 7.62x39. Ele usa um projétil que é o que eles usam aqui para caça, que é o 277.277. Então ele fica aí entre o 5.56 e o AK-47. Também a mesma coisa, um brace aqui. Também ele é por pistão. Essa marca é uma marca muito bem conceituada aqui nos Estados Unidos, que é LWRC. E você pode ter um fuzil que vai parecer muito com isso daqui e que não tenha esse brace, que tenha uma coronha de verdade. Mas para você ter isso daí, você tem que ter essa arma registrada com o governo e com o departamento do governo que chama NFA. E qual que é a vantagem e qual que é a desvantagem? Eles instituíram leis aí, começando, acho que desde 1964, onde eles restringiram alguns tipos de armas que têm algumas características, e dentre elas é o que a gente chama de short barrel rifle, que é um fuzil de cano curto. Então, se ele tivesse uma coronha aqui, com esse comprimento de cano, que deve ser entre 8,5 a 11, não tenho certeza, polegadas, ele se enquadraria no short barrel rifle. E daí, por isso, você tem que registrar ele com o NFA. Algumas coisas que você precisa, que se você tiver, você precisa registrar o NSA, é um fuzil de cano curto ou um silenciador. Cada vez que você vai comprar um silenciador, você tem que registrar. E todo mundo que é legal e que pode ter um fuzil ou uma arma de fogo pode registrar, registrar ele primeiro, pagar os impostos, pegar o stamp que eles falam e colocar a coronha, não é problema nenhum. As únicas desvantagens que você tem é que, primeiro, essa arma vai ficar registrada no governo, enquanto que agora essas armas não estão registradas com o governo, porque por lei eu não preciso registrar nenhuma delas. Elas foram compradas legalmente, foi feito a pesquisa sobre a minha pessoa para saber se eu poderia comprar armas de fogo. Eu fiz a pesquisa. Nessa pesquisa eles não informam que tipo de arma de fogo que eu estou comprando, qual que é o número de série da arma de fogo, qual que é o calibre, nada disso é informado para o governo. Quando você faz a solicitação de um short barrel rifle, onde você quer colocar uma coronha numa pistola como essa e transformar num short barrel rifle, aí então ela vai ser registrada com o governo, e daí você vai ter número de série, ele vai ter número de série, vai ter calibre, vai ter toda a informação dela e sua, e você tem que pagar $200 para registrar ela. A espera está em torno de 6 a 8 meses para você poder colocar a coronha que você quer colocar na sua pistola e transformar ela num short barrel rifle. E também, outra desvantagem que é de você registrar ela para uma coronha ou para colocar um silenciador, é que a partir do momento que você faz isso, esse item que você registrou, ele não pode sair de um estado para o outro sem que você faça um requerimento com o governo. Então, toda vez que eu, por exemplo, moro na Pensilvânia e quero ir para um curso de tiro em algum outro estado, eu teria que primeiro mandar notificação para o NFA, para o governo, e receber uma autorização para eu poder
legalmente transportar isso de um estado para o outro. Enquanto que, da forma com que eles estão aqui, eles são meus pertences e eu posso transportar ele para qualquer estado que eu for, que também, desde que eu siga as mesmas regras de arma de fogo daquele estado. Então, é difícil de entender, mas é mais ou menos assim que corre a legislação aqui nos Estados Unidos. É bom e é ruim. As vantagens é que você não tem restrição de calibre, você pode ter o calibre que você quiser, mas e você consegue dar a volta, por exemplo, numa lei que não permite que você tenha um fuzil com esse cano curto, desde que ele seja considerado uma pistola e não um fuzil. Então tem suas vantagens e desvantagens, e a gente tem que aprender a lidar com a lei americana. Então nós já vimos o 5.56, nós já vimos o 6.8, que é um cartucho muito bom. O próximo que nós vamos ver então é esse que foi lançado há pouco tempo, mas já tá com uma fama ruim, que é o... como é que é o nome desse aqui? MCX. Esse é em 300 Blackout. Quando eu comprei ele veio com os dois canos, veio com cano para o 300 Blackout e veio com cano para o 5.56. Super fácil de trocar, só que, de novo, ele é considerado uma pistola e não um fuzil. E ele tá com uma fama ruim porque foi um fuzil dessa marca e desse calibre, o MCX, em 300 Blackout, se eu não me engano, que foi utilizado nesse massacre que aconteceu em Orlando, com esse maluco aí que entrou naquela boate gay e começou a atirar em todo mundo. Então, lógico que as pessoas que são contra as armas já olharam isso aqui como demônio e não como uma pessoa que estava atuando e assassinando os inocentes que estavam lá. Esse aqui também é sistema de pistão, né? É uma pistola, mira prismática do Red Dot do Vortex, muito bom. E, enfim, o cartucho dele é esse que está aqui, que é o 300 Blackout. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele aqui. Vou mostrar para vocês. E fazer uma comparação aqui com o 5.56, para vocês verem o tamanho. Ele é o que a gente chama de 30 caliber. Então está sendo muito utilizado para caça, até eu estou vendo algumas coisas no Brasil, o pessoal começando a caçar javali. Esse cartucho aqui está tendo uma repercussão muito grande, muito boa aqui na caça de javali. Vocês podem ver que o projétil dele é bem maior, né? Só que ele usa o mesmo estojo. Então a vantagem de você converter um 5.56 para um 300 Blackout é que você só precisa trocar o cano, porque o ferrolho é o mesmo e o carregador é o mesmo. Então aqui está para vocês o 300 Blackout, ok? E daí então o último que eu vou mostrar para vocês é esse monstro que está ali, que é até engraçado considerar isso aqui como uma pistola, porque esse daqui então é o Sig Sauer 716 Pistol, só que ele é no 308 Winchester, ou 762 por 51. E também no mesmo sistema, tem um brace aqui, ele é pistão também, está com uma mira da Vortex. Essa mira é muito boa, essa luneta, muito bem conceituada. Esse aqui é o Vortex Razor, se não me engano de 1 a 5, 1,5 a 5, 1 a 6 de a ampliação dele. E, como eu falei para vocês, extremamente pesado, mas é o que você precisa para
para caçar o que você quiser. Esse cartucho aqui é excelente. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para... Vou mostrar para vocês o cartucho dele. Calibre 30, ok? Só fazer uma comparação com o 5.56. Ok, pessoal? Agora vamos para o stand, para a gente mostrar o desempenho de alguns deles aqui. Ver se eu consigo... Eu não me lembro agora qual deles que eu levei, mas vamos ver. Tá? Vamos para o stand. Aqui estamos então. Vamos testar o SIG 716 3.8 pistola. Coloquei uma câmera, dei um close no alvo. O alvo está a 25 yards de distância. E esses tiros vão ser dados, como a gente chama aqui, de offhand. Não vai ser escorado em nada. Vai ser só apoiado na bochecha, como eu falei para vocês. E tentar dar o maior apoio possível aqui. Então é um cartucho muito poderoso e com um recuo bem maior do que o 5.56. Mas esse cartucho ele tem uma eficácia de 800 metros. Então ele realmente tem um rendimento muito bom. E aqui a 25 yards, que dá pouco menos que 25 metros, só para a gente ter uma ideia do recuo dele e do barulho que ele faz. Aí eu acredito que eu fiz 2 sessões de 5 tiros cada um, se eu não me engano. Agora a gente vai recarregar. Aí tá a luneta que eu mostrei pra vocês, que é uma luneta da Razer, da Vortex Razer HD, muito boa qualidade. E ela é iluminada, né? Ela tem um ponto luminoso no centro, que facilita na aquisição do alvo. Então aí nós vamos atirar mais 5 vezes. E esse alvo é um alvo de 6 polegadas. Ele tá um pouco aberto, assim, o grupo dele, porque ele realmente ele é muito pesado, né? Então ele exige um pouquinho do atirador aí. Se você puder, numa situação dessa, utilizar o que a gente chama aqui de bipod, ou alguma escora, você, com certeza, esse é uma plataforma para você atirar o que a gente chama aqui de One MOA, ou 1MOA. Agora aí é o SIG 552, esse é em calibre 5.56 NATO. Essa é a minha filha, ela vai atirar com ele também, com o mesmo procedimento, colocando ele na bochecha, encostando ele no rosto, e aí ela está, se eu não me engano, a 8 yards de distância. Então aí pra vocês terem uma ideia que o 5.56 é um cartucho que qualquer pessoa pode atirar, não depende de força física, né? E aí acho que foi a primeira vez, na verdade, que ela atirou com esse, e ela gostou muito. Ele é bem tranquilo de atirar. E já como eu falei, o alvo está a 8 yards de distância, e o target que ela está usando, o alvo, é um target de 8 polegadas também, né? E, bom, o vídeo é esse, pessoal. Eu futuramente vou fazer aí, se vocês quiserem, eu posso fazer específico de uma pistola ou outra. Hoje eu quis mostrar todos eles para vocês. Quero agradecer já o patrocínio de todo mundo.
continuo pedindo a ajuda de vocês para divulgar esses vídeos, para pedir às pessoas que vocês conhecem para que conheçam o canal, que se inscrevam no canal e que participem com a gente, porque ainda tem bastante coisa para mostrar. Agora, os próximos vídeos vão ser provavelmente revólver, pistolas, ainda tem fuzis e tem bastante coisa ainda para a gente ver, tá bom? Um abraço para todos vocês aí, muito obrigado e nos vemos no próximo vídeo. Até mais.